Bem-vindos aqui a mais um vídeo de matemática de sexto ano e no dia de hoje nós vamos abordar aqui a temática de composição de um número em fatores primos. Esta matéria de fatores primos já foi abordada anteriormente. Nós vamos aqui fazer alguns exercícios relacionados com esta matéria. Tal como eu disse no vídeo anterior, o foco desta série é resolução de exercícios, ou seja, não é um foco teórico, é um foco prático, em que ao longo da resolução dos exercícios eu vou mostrando a parte prática. É ligeiramente diferente do que aconteceu na primeira série de matemática de quinto ano. Vamos então já abordar aqui alguns exercícios. Nós temos aqui, para começar, um exercício de escolha múltipla, em que nós temos aqui algumas opções. Por exemplo, temos aqui algumas operações que são verdadeiras, ou seja, elas são verdadeiras, mas nós queremos saber aqui um pequeno pormenor sobre as operações. Temos aqui a opção A, em que temos 30, que é igual a 2 vezes 15. É uma operação verdadeira. Temos aqui B, em que 45 é igual a 3 vezes 3 vezes 5. Temos aqui a opção C, em que 24 é igual a 2 vezes 2 vezes 6, e a opção D, em que 84 é igual a 2 vezes 2 vezes 21. Ou seja, temos aqui quatro afirmações, ou seja, estas operações, estas igualdades são verdadeiras, ou seja, por exemplo, o 30, eu sei que se multiplicar duas vezes o número 15 eu vou ter 30, por isso é uma operação verdadeira, mas o que nós queremos saber neste vídeo é o seguinte: é qual o número que está escrito aqui destas quatro opções que é um produto de fatores primos. Ou seja, que estes números aqui do lado direito, todos os números do lado direito sejam números primos. Por exemplo, temos aqui 2 vezes 15. Ok, que o 2 é, mas o 15 não é. E porquê que o 15 não é? Porque vocês podem dividir o 15 por 15 a dividir por 15 dá 1, resto 0. Ou seja, o 15 é um divisor. 15 a dividir por 5 dá 3, resto 0. Ou seja, o 3 também é um divisor. O 3 também é um divisor. E 15 a dividir por 1 também é um divisor, porque o resto também dá 0. O resultado seria 15. Ou seja, tem pelo menos estas três divisões, e o número primo só acarreta duas divisões em que o resto é 0. O 2 é, 2 a dividir por 2 dá 1, e 2 a dividir por 1 dá 2, portanto só tem aqui duas opções, o número 2 é, mas o 15 não é. Eu vou pôr aqui uma cruz, por isso esta afirmação é falsa. Temos aqui 45, em que temos 3 vezes 3 vezes 5, vamos deixar esta operação para o fim. Vamos passar aqui para 2 vezes 2 vezes 6, e estes são primos, mas o 6 não é, porque o 6 pode ser dividível por 6, pode ser dividível por, divisível por 3, pode ser divisível por 2 e pode ser divisível por 1, ou seja, tem mais do que dois divisores. Ou seja, como o 6 não é, esta afirmação também é falsa. E vamos agora aqui para a terceira afirmação. Temos 2 vezes 2 vezes 21. O 2 já vimos que é o número primo, e o 21. 21 se dividirmos por 7, também vamos ter o resultado 3, resto 0. Ou seja, o 21 também não é um número primo, por isso esta não pode ser. Resta-nos então a opção B, que por exclusão de partes é, mas vamos confirmar a veracidade. 3 é número primo, 3 é número primo e 5 também é número primo. 5 eu só consigo dividir por 5 ou por 1, só tem dois divisores, ou seja, se neste caso será esta afirmação. Vamos então passar já de seguida para o próximo exercício. Vamos considerar aqui um número. O número 210. Temos aqui o número 210. E temos aqui uma decomposição em vários fatores do número 210. Temos aqui várias opções. Eu vou escrever aqui a mais pequeno. Por exemplo, temos 1 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Temos 1 vezes 2 vezes 3 vezes 35. Isto quer dizer que estas operações, o resultado dá 210. No entanto, nós queremos saber qual é aquela que é de composição verdadeira do número em fatores primos do número 210. Ora bem, vamos começar por abordar, por exemplo, a segunda. Nós temos aqui o número, por exemplo, a terceira. Temos aqui 2 vezes 7 vezes 15. O 15 nós sabemos que não é um fator primo, não é um número primo, por isso vamos excluir. Depois teríamos esta,
falta-me aqui. Este também não seria, por causa do 35. E vamos aqui, por exemplo, restam-nos estas duas. E como é que nós podemos decompor aqui o número em fatores primos? Pegamos no 210, fazemos aqui um tracinho e dividimos pelo menor número. 210 é possível dividir por 2? É. Colocamos então 2 aqui. Então, ok, isto dá 105. Agora, 105 é possível dividir por 2? Se eu dividir por 2 dá 52,5. Não é possível. E se eu dividir por 3? Vamos ver, vamos analisar. Se eu dividir por 3, ora bem, se for a dividir por 3, se fosse 35, 35 mais 35, 70. 70 mais 35 dá 105, ou seja, posso dividir por 3. Daria 35. Ok? E agora vamos pegar no 35. É possível dividir o 35 por 5? É. Posso dividir 35 por 5 e dá-me 7. E 7 a dividir por 7 daria, por exemplo, o número 1. Ou seja, qual seria então a melhor decomposição que nós temos aqui? É aquela que contempla estes números. E qual é ela? É esta, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Ou seja, se vocês fizerem a decomposição, conseguem facilmente chegar ao resultado que é a decomposição do número 210 em fatores primos. Ok, vamos ver aqui mais alguma pergunta. Como é que se designa a propriedade que permitiu responder a esta linha? Teorema fundamental da matemática, teorema fundamental da aritmética, propriedade fundamental da subtração, propriedade fundamental da divisão. Bem, isto provavelmente nós não abordamos teoricamente, isto refere-se ao teorema fundamental da aritmética. Vocês poderiam chegar lá por exclusão de partes, porque a teorema fundamental da matemática seria uma coisa muito abrangente da matemática, por isso a partir não seria esta opção. Propriedade fundamental da subtração, nós não estamos aqui a subtrair nenhum número a nenhum número, por isso também não seria. Propriedade fundamental da divisão, poderia haver aqui algumas dúvidas sobre essa propriedade, mas o fundamental é uma palavra que é a essência da divisão, poderia fazer com que vocês, isto tendo em conta que vocês não saberiam, poderiam ir por exclusões de partes. Então ficamos com o teorema fundamental da aritmética. Então seria a opção B. Esta seria a B, esta seria a opção D e esta seria então a opção B. Temos aqui então 3 escolhas múltiplas resolvidas. Vamos então agora pegar aqui num problema. Nós tínhamos vários mais exercícios sobre fatores primos, mas nestes vídeos aquilo que eu tenho feito, como vocês têm visto anteriormente, é mostrar exercícios que são possíveis de resolver num quadro branco, ou seja, eu uso apenas um quadro para uma matéria, não apago e volto a escrever, por isso vou tentar aproveitar o resto que falta aqui para o problema e tal como foi feito no vídeo anterior, eu vou fazer com que agora fique para vocês deixarem nos comentários a solução ao problema que eu vou aqui expor. Vou expor um problema, vou começar a resolvê-lo, mas a parte final deixo-vos a sugestão de colocarem nos comentários qual é que vocês acham que é a resolução deste problema. Temos então aqui um problema que diz o seguinte. Temos aqui uma interlocutora, portanto, uma pessoa que é a Luísa e que a própria Luísa colocou um desafio aos amigos dela. Ela disse o seguinte: no resort para onde eu fui havia 140 quartos, ou seja, ela foi para uma estância hoteleira e nessa estância hoteleira havia 140 quartos. Vamos escrever aqui para vocês verem e para termos aqui alguns dados. 140 quartos. Ok. Depois, se escreverem o número 140 como um produto de fatores primos, podemos fazer um exercício semelhante a este, em que colocamos o 140 e decompomos aqui em fatores primos. Eu estou a colocar assim. Isto daria
este resultado. Já tem aqui mais uma dica. E depois de seguida, eu vou passar aqui para este lado, talvez para verem um pouco melhor o quadro. Se colocarem estes números por ordem crescente, conseguem descobrir, respectivamente, o número de edifícios, ou seja, sabemos que nessa instância hoteleira, que tinha 144, tinha 2 edifícios, vou pôr aqui um E. O número de alas, ou seja, tinha 2 alas, em cada edifício tinha 2 alas. O número de pisos correspondentes, cada edifício tinha 5 pisos. E também o número de quartos por piso, ou seja, aqui seria quartos. Temos primeiro a questão de edifícios, depois alas, pisos e quartos por piso. O objetivo do exercício número 1 do problema era fazer a decomposição para demonstrar isto. Desculpa, esta primeira parte do exercício já está resolvida, eu já decompus aqui o 140 em fatores primos. Como é que se faz esta operação? Eu vou relembrar para vocês terem então aqui a ideia novamente. Arbitrem um valor mais pequeno, seja 2, 3, 5, 7, e comecem a tentar fazer a divisão. Se for possível, fazem a divisão e continuam. Se não for possível, passam para o número a seguir e depois tentam. Por exemplo, 140 é divisível por 2, ok? Dá a operação 70 dividido por 2, 35. Se eu dividisse por 2, era possível? Não era. Passo para o número seguinte. Número 3, por exemplo. É possível dividir por 35 dividido por 3? É possível? Não. Passo para o número seguinte. 5. 35 dividido por 5. É possível? É. Dá resto 0. 7 a dividir por 5, 2, 3 não dá, teria de ser então o 7 para dar então resto 1. E esta é a decomposição que resultava. E agora o que eu vos deixo então para ir para casa para vocês fazerem é o seguinte. Utilizando os fatores primos que já foram descritos anteriormente, eu pretendo saber as seguintes informações. O número de pisos em cada edifício. Algumas informações vocês já têm aqui. Número de pisos em cada edifício. O número de quartos no primeiro piso de um dos edifícios. O número de pisos no total. Número de quartos no último piso dos 2 edifícios. Número de quartos em cada ala e número de quartos em cada edifício. Ou seja, eu quero saber aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 respostas. Vocês já têm aqui o enunciado, já fizemos a decomposição, basta fazer o cálculo. Ou seja, número de pisos em cada edifício, número de quartos no primeiro piso de um dos edifícios, número de pisos no total, número de quartos no último piso dos 2 edifícios, número de quartos em cada ala e número de quartos em cada edifício. São aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aliás, são 6 as respostas que eu quero saber. Deixo para vocês comentarem aqui no vídeo e coloquem então e depois vemos então se chegaram à solução. Obrigado por esta semana, é tudo. Ficamos então por aqui e vemos no próximo vídeo. Adeus!